Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Primeira sessão, hora 10h30, 25 de novembro de 2012. Esse 2012 é o 2012? Paciente com delírio e alteração de personalidade. Ela disse ser uma viajante no tempo que veio do ano 2022. Eu lembro desse número. Paciente 63. Fui eu que atendi. O paciente 63 é você. No dia 8 de fevereiro, chega a segunda temporada de Paciente 63, uma audiosérie original do Spotify com 10 episódios inéditos. E eu conversei com Mel Lisboa e com o seu Jorge, que são os protagonistas dessa série. Confere aí. Eu quero saber de vocês o que a gente pode esperar dessa segunda temporada. Muito suspense, né? Muito suspense. E mas também eu vejo que essas personagens estão mais, no ponto de vista humano, elas estão mais cuidando delas, tem uma reviravolta muito profunda na trama, né? Como ela se desenrola. Nessa primeira temporada, a gente entende a Beatriz como uma missão. Na segunda temporada, ela já está em outra situação, em outra circunstância. E as circunstâncias vão, na medida que elas vão mudando, assim, vai trazendo para o espectador mais curiosidade sobre o desdobramento. Nós sai daquele lugar de entender esse futuro que Pedro Reuter está falando, onde o nada se faz presente, né? Onde existe a ausência de tudo, e ele veio dar um recado para a humanidade, dizer, cuidado, estamos caindo num lugar e tal. E ele se coloca até como a pessoa capacitada de estar naquela condição. Nessa segunda temporada, a gente fala de entrelaçamento de almas, de vidas, de coisas que têm mais valor para ele no tempo de hoje do que no tempo... Aliás, tem mais valor para ele no tempo dele, porque é só isso que ele tem, essa única fé de que ele vai reverter essa situação e faz isso por amor. Então, eu acho que é muito bonito o público que já conhece o paciente 63, como ele vai se envolver com esses pacientes, que são 2 agora, né? Inclusive, uma das minhas perguntas é saber como que foi essa experiência, né? Que vocês 2 trocaram os personagens. Eu acho esse desdobramento e a sequência da segunda temporada, ela é muito interessante. Ela já é apontada no final da primeira. E como eu falei já aqui em outras entrevistas, eu ouvi o original chileno, então eu tive essa experiência como ouvinte, sem saber o que era a história, e fui me surpreendendo com a história, e dei um grito no final, porque realmente é muito surpreendente o que acontece no final, e ao mesmo tempo ele não é muito explicado. Então, assim, a segunda temporada, eu pelo menos imaginava que ia acontecer isso, de fato acontece, que é meio que explicar esse acontecimento do final da primeira, um pouco como que ele acabou acontecendo. E aí, de repente, você vê a inversão. E o que eu acho interessante é que quando eu estudei para a primeira temporada, para fazer, um dos exercícios que eu fiz para poder entender melhor a história, porque eu acho que ainda mais nesse formato em que você não tem outros elementos, outros recursos como atriz para transmitir tudo aquilo que a personagem precisa, eu acho muito importante que você entenda muito bem a história que você está contando, para que você possa contá-la direito. E aí, eu então me colocava no lugar dessas 2 personagens, né, do lugar da psiquiatra que está ali recebendo um paciente em surto psicótico, dizendo que vem do futuro, e você tem que convencê-lo de que ele está em surto psicótico, enquanto que ele vem do futuro e tem que convencer uma mulher absolutamente cética de que ele vem do futuro e que ela precisa acreditar nele, e que ele não está em surto psicótico. Então, assim, se colocar no lugar dessas 2 personagens, eu acho que acaba sendo um exercício acabou sendo um exercício muito interessante. E quando eu cheguei na segunda temporada,
eu tive essa experiência como exercício, e aí de repente eu me vi então como personagem, tendo que fazer essa personagem, tendo que dar a voz a essa personagem, nessa situação em que ela tem que convencer então o Dr. Vicente de que ela veio de 2022. Então é muito interessante esse jogo, em termos dramatúrgicos, eu acho muito interessante, muito bem construído, né, é um roteiro muito bem escrito, muito bem amarrado. E a segunda temporada, eu trouxe uma imagem que eu vou trazer de novo, mas é porque eu acho que ela diz muito, é como se a primeira temporada tivesse pontas soltas, que a gente não vê, pontas soltas invisíveis, mas que foram apontadas na primeira temporada, e que aí, de repente, o Julio Rojas, ele pega essas pontas e une, e mostra para você, olha, eu tinha apontado isso lá na primeira, e agora eu estou resolvendo. E aí você faz, uau! Então, assim, eu acho que foi uma experiência muito, muito interessante, todos esses desdobramentos e reviravoltas, tanto da primeira, mas da segunda ainda foi, para mim, mais desafiador ainda. Eu imagino. E a série, ela traz reflexões sobre grandes medos aí da sociedade, né, contemporânea, e um deles é o cancelamento, né, nas redes sociais, que eu achei muito interessante, e o outro é que a internet possa deixar de organizar as nossas histórias nas nuvens, né? Vocês acham que nós estamos a caminho, assim, dessa distopia? Olha, eu acho que impressionante, mas a gente vai se acostumando com as coisas, a gente se acostuma a tudo. Tem, inclusive, um texto lindo, uma crônica linda da Marina Colasanti, da década de 70, que fala sobre isso. Eu sei, mas não devia, enfim, vale a pena ler. A gente se acostuma a tudo. A gente se acostumou a uma situação distópica que a gente está vivendo. A gente está numa distopia nesse momento, eu acho. Então, assim, eu acho que o que essa série traz de muito interessante, para além de um roteiro muito bem amarrado e personagens muito bem construídas, é isso, é essa relação direta com o que a gente está vivendo. Então, quando você traz por exemplo, ela fala sobre as referências de filmes, né, de ficção científica, desde, sei lá, os 12 Macacos, não sei o quê. Os 12 Macacos, quando foi lançado, por exemplo, a distopia de um vírus que chega e chega dizimando a sociedade, você pensa, bom, isso é uma distopia. Agora, e aí, o negócio é real. Qual é a situação que a gente está vivendo, a situação política, humanitária, ambiental que a gente está vivendo, é tudo muito distópico. Então, assim, eu acho que esse poder que essa série tem de traçar esse paralelo com a nossa realidade e fazer com que a gente olhe para si e ao nosso redor e passe a pensar muito sobre as nossas decisões e as nossas escolhas, eu acho que isso é muito, muito potente nessa série. Bom, agora a gente já está encerrando. Eu ia pedir só para vocês deixarem um convite, né, para os nossos ouvintes estarem acompanhando a segunda temporada de Paciente 63. Queria convidar todos os ouvintes da Alfa, da 89, a maratonar com a gente a primeira e a segunda temporada de Paciente 63, com a maravilhosa Mel Lisboa e eu fazendo parte também. Maravilhoso, seu Jorge. Uma alegria muito grande poder anunciar essa segunda temporada, esperada tanto por mim, mas quanto por muita gente. Então, eu convido você, ouvinte da 89, da Alfa, a ficar com a gente nessa temporada maratonar. Está muito interessante. 89, a Rádio Rock.